Contra o Fluminense, eu falei aqui no canal que eu tava cansado de jogar bem, do Corinthians ter posse de bola, criar chance, ter finalização e não ganhar, como foi em tantas partidas nesse Brasileirão. E aí hoje eu tenho que vir aqui e falar que o Corinthians jogou bem, velho. Que o Corinthians jogou bem e que o Corinthians perdeu. O Corinthians é derrotado para o Flamengo por 2-1. Gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. O gol do Corinthians foi do Yuri Alberto. Tem toda a história do jogo pra contar. Vamos falar disso aí. Like no vídeo, por favor. Cara, o Corinthians fez os primeiros 40 minutos de almanaque. O Corinthians jogou bola. O Corinthians teve intensidade, o Corinthians teve luta, teve entrega. Tudo aquilo que o corintiano pede pro Corinthians ter. Tudo aquilo que não teve contra o Sport, o Corinthians teve hoje contra o Flamengo. E a bola não entrou. O Yuri Alberto vacilou, já vou entrar no lance do pênalti, já vou entrar mais a fundo nos lances do Yuri, vacilou em muitos momentos. O Corinthians não faz seu gol, aos partir dos 40 minutos do primeiro tempo, o Flamengo cresce na partida, o Flamengo sobe o desempenho, o Corinthians cansa, eu acho que esse foi o fator determinante, o Corinthians cansou de fazer aquela marcação alta que fez os primeiros 40 minutos, que deixou o Flamengo sem fôlego nenhum. E aí os 5 minutos já do primeiro tempo, ali os 9 minutos finais contando acréscimos, do Flamengo já foram superiores ao Corinthians. O segundo tempo começa o Flamengo superior ao Corinthians, sem levar muito perigo ainda, mas superior. E o Corinthians vai, o Yuri acerta o seu lance mais difícil, que tem que limpar o Léo Ortiz, drible da vaca no Léo Ortiz, faz o gol de perna canhota, depois de uma arrancada, um baita gol do Yuri, pede desculpa pra torcida. E já nós vamos entrar na parte mais triste, né? Mas vamos falar do primeiro tempo ainda. Agora sim, falando do pênalti dos lances do Yuri. Eu já falei aqui no canal algumas vezes. Eu não confio no Yuri cara a cara com o goleiro. O Yuri costuma errar esses gols cara a cara com o goleiro. E hoje ele teve 5 bolas cara a cara até fazer seu gol na sexta bola. Ele perde o lance que ele sofre o pênalti. A bola que o Bidon sofre o pênalti. Ele chuta na trave. Um lance cara a cara com o goleiro. Pênalti pro Corinthians. No início eu achei que não tinha sido, mas quando veio a câmera que o VAR viu, pênalti claríssimo, sem discussão. E aí o Pato, né? O Yuri lembrou Alexandre Pato. O Yuri lembrou... Pra mim lembrou o Fagner também, velho. Perder pênalti contra o Flamengo, importante. E... eu não gosto, eu já falei aqui no canal também. Nossa, quantas coisas eu já falei aqui no canal, mas é sempre bom falar, né? A galera que não acompanha todos os vídeos do canal. Nem todo mundo que tá vendo esse vídeo, tem gente vendo aqui pela primeira vez, inclusive se inscreva se estiver conhecendo o canal agora. Eu não gosto do jeito que o Yuri bate pênalti. O Yuri corre pra bola, escolhe um canto e bate. O Yuri não é um cara que espera o goleiro vestir, ele bate a meia altura em um dos lados. E essa é a batida do Yuri. Não é um cara que espera o goleiro decidir, não é um cara que bate muito bem o pênalti, não é um cara que bate na bochecha da rede, não. Os pênaltis do Yuri é meia altura e não é deslocando o goleiro. E aí quando o goleiro acerta o canto ele pega. E hoje, pra piorar, o Yuri não bateu um pênalti sério. O Yuri não bateu um pênalti com a responsabilidade que se tem ao bater um pênalti com a camisa do Corinthians. O Yuri foi fazer gracinha. Eu prefiro muito mais o jeito que o Fagner perdeu o pênalti, que o Matheus Vital perdeu o pênalti pelo Corinthians na Copa do Brasil de 2022, que ainda dói, inclusive, do que o jeito displicente que o Yuri Alberto foi pra batida hoje. Ele fez o gol hoje, é verdade, mas a derrota de hoje tá muito na conta do Yuri. Muito na conta do Yuri. Pediu desculpa pra torcida, chorou, eu me emocionei junto com o Yuri. É nóis, Yuri, você é Corinthians, isso é Corinthians, não desiste. Mas a derrota de hoje tá muito na conta do Yuri. Perdeu um gol cada cara, que foi o lance que originou o pênalti. Perdeu o pênalti displicente, de uma maneira completamente irresponsável com a torcida corintiana, com a camisa do Corinthians. O Yuri foi irresponsável, foi inconsequente. E não executou bem a cobrança. O Memphis Depay, quando perdeu contra o Mirassol, executou a cobrança direito, pelo menos. Ou contra o Novo Horizontino ou São Bernardo, agora eu nem lembro. Mas executou a cobrança, acho que foi contra o Mirassol mesmo, que o Walter defendeu. Executou a cobrança bem feita, a altura, força. Hoje o Yuri Alberto recuou pro Rossi. Hoje o Yuri Alberto facilitou muito a vida do Rossi. Foi inconsequente o Yuri Alberto. E novamente, repito, o Yuri Alberto não bate pênalti bem, nem na batida normal dele. Na minha opinião, mas ele fez tantos gols de tantas batidas, não importa. Na minha opinião, ele não bate pênalti bem, ele não desloca o goleiro. Ele escolhe um dos cantos e bate a porrada a meia altura. Se o goleiro acertar o canto, o goleiro vai pegar. Como o Everton pegou contra o Palmeiras, no Corinthians e Palmeiras, que teve no primeiro turno do Brasileirão desse ano. Ou segundo turno. Segundo turno, que foi na Arena Corinthians.
Depois disso, o Yuri Alberto tem mais 4 lances cara a cara com o goleiro. E aí eu tenho que destacar um mérito pro Yuri Alberto também. O Yuri Alberto tem essas chances por causa da movimentação que ele tem. O Yuri Alberto é um atacante rápido, que ataca o espaço, que faz o facão, que dá opção para os meias, para os laterais, para os outros atletas da equipe enfiarem uma bola pro Yuri. E isso o Corinthians conseguiu fazer hoje. Tanto que eu fiquei pensando, poxa, tinha que ter caído no pé do Guinegão essas bolas. Só que o Guinegão não tem essa característica de tanto ataque ao espaço. Pelo menos não demonstrou ainda no profissional. Ele sabe se movimentar dentro da área, o Guinegão. Sabe estar no ponto certo dentro da área. Mas não é essa característica da arrancada que o Yuri Alberto tem. Então é mérito do Yuri essas chances que o Corinthians teve, é verdade. Só que ele não pode perder 5 bolas cara a cara. 6 bolas. Na sexta ele perdeu 5 gols cara a cara com o Rossi, velho. E novamente desestabilizou o atacante corintiano. Perder um pênalti desestabiliza? Desestabiliza. Mas eu não vou ficar com dó, não. O cara ganha quase 2 milhões. E outra coisa, é ser humano? É ser humano, mas batesse sério o pênalti que teve. Se batesse sério e errasse, tudo bem, é do jogo. Por isso que eu não vejo tanto problema no pênalti que perdeu o Fagner. Eu não vejo, de verdade. Dói, machuca, mas foi sério pra bola. Jogador que vai sério pra bola e perde, pra mim tá de boa. É o caso do Bruno Melo contra o Boca Juniors. O Raul Gustavo contra o Boca Juniors. São jogadores que fecharam o olho e bateram. Bateram e erraram. O Matheus Vital bateu e errou. Não teve gracinha, não teve displicência, como o Alexandre Pato teve com o Corinthians. Como o seu Yuri Alberto teve hoje, sim. Desrespeitou a camisa do Corinthians. Véio. Desrespeitou o torcedor corintiano. Tá em má fase. O time foi ultrapassado pelo Vasco nessa rodada. Estamos a 2 pontos do Santos. Estamos na disputa ainda do rebaixamento. O Corinthians está nessa disputa. Essa é a realidade do Corinthians hoje. A gente quis sonhar com o Libertadores há 2 rodadas atrás. O Sport veio, deu um tapa na nossa cara e mostrou qual é a realidade do Corinthians. E hoje o Flamengo confirma essa realidade. Joga mal, perde. Joga bem, perde. Isso é coisa de time que vai brigar para não cair. É o 3º pior desempenho em casa do Brasileirão. O Corinthians soma 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas na Arena Corinthians esse ano. E são números vexatórios para o desempenho que o Corinthians costuma ter na Neoquímica Arena. São números péssimos, horrorosos. E o Yuri Alberto hoje é a cara da derrota do Corinthians. O gol dele não apaga. Pediu desculpa, tá perdoado, Yuri. É Corinthians demais. Gosto do Yuri Alberto. Mas ele mesmo sabe que ele não podia ter batido o pênalti como bateu. Ele não podia. Tinha que ter batido sério e perdesse sério. Tanto que eu não vim aqui e fiquei falando mal do Yuri que perdeu o pênalti contra o Palmeiras. Não, porque bateu sério. E eu falei que eu não gosto desse tipo de cobrança porque comparado a outros cobradores, não é a cobrança ideal. Mas é sério. E é isso que um jogador tem que fazer. Se vai dar a cavada, dê a cavada com muita certeza. Que o goleiro tá caindo antes, que a cavada vai ser bem executada. Se não é desperdício. E hoje o Yuri Alberto desperdiçou 2 pontos do Corinthians. Porque se o Corinthians faz o gol naquele início de primeiro tempo, do jeito que o Corinthians estava jogando, hoje era papo de 3-0 pro Corinthians no primeiro tempo e eu não estou maluco. Eu não estou maluco. Yuri Alberto perdeu um gol, perdeu o pênalti, perdeu outro gol, perdeu outro gol, perdeu outro gol, perdeu outro gol. Não pode o centroavante do Corinthians perder tanto gol. O Guinegão não teve uma chance, velho. E novamente, méritos do Yuri e as chances criadas. Hoje o Breno Bidon foi o melhor do Corinthians em campo. Breno Bidon lutou, Breno Bidon achou passes muito bons. Breno Bidon foi bem no jogo de hoje. O desempenho do Maicon também voltou a ser aceitável dentro do Corinthians. Voltou a ser um bom desempenho do Maicon. Um líder dentro de campo, Maicon. Tô gostando dessas últimas partidas do Maicon. E tem também, aí vamos falar do segundo tempo já. O Flamengo faz seu gol logo depois do primeiro gol do Corinthians, com a Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, né? Um dos. Não sei se ele é o artilheiro ou um dos. Mas tá lá nos top artilheiros, top assistentes do Brasileirão, jogando muita bola o Arrascaeta. O Corinthians deu espaços para o Arrascaeta durante o jogo. E aí 2 coisas eu tenho que destacar. 3, na verdade. Primeiro, o banco do Flamengo é invejável. O Flamengo tem banco. O Flamengo tem elenco. O Flamengo entra Luiz Araújo, sai De La Cruz e me entra Jorginho. Então, assim, o banco do Flamengo é um baita banco, é um baita time, é um baita elenco. É um baita elenco, velho. Tem peças que seriam titulares. Entre a Danilo e a Alexandre, e os 2 seriam titulares do Corinthians hoje. E não são 2 jogadores que eu gosto muito, tá? Não gosto até do Alexandre e Danilo. O Alexandre eu acho ok, o Danilo eu nunca gostei na carreira toda. Acho que tem um baita empresário. Mas no Corinthians seria titular hoje. Danilo ao lado do Gustavo Henrique
e Alexandre na lateral esquerda do Corinthians, porque é melhor que o Bidu, que melhorou, e do que o Andileri, que tem sido seguro. Então o banco do Flamengo é muito bom, e o time do Corinthians é ruim. E além do Corinthians ser ruim, o Dorival me coloca Rian, me coloca Kaká, o Vitinho ok, uma substituição ok na minha opinião, e me coloca também o Choca de titular e depois o Andileri em determinado momento, né? Ok, até aí passo o meu pano, ok, é as peças que tem. Agora, já se passaram o quê? Uns 15 jogos que o Dorival está treinando o Corinthians, e o Corinthians melhorou hoje. Não pode o Thales Magno ser considerado uma opção no Corinthians. Repito, o Thales Magno não pode ser considerado uma opção para jogar no Corinthians. Não pode. Kaique, Dieguinho, o Romero vivendo uma péssima fase, o Vitinho e o Dorival Júnior me colocou o Thales Magno. O Thales Magno apanha pra bola. Vocês vão achar que eu tô zoando agora, mas eu não estou zoando. É melhor ter um jogador expulso do que ter o Thales Magno em campo. E não, eu não estou exagerando. Eu não estou zoando. Quando tem um jogador expulso, o Corinthians joga melhor do que quando tem Thales Magno em campo. Não dá pro Thales Magno ser jogador de futebol. Não dá pro Thales Magno jogar no Corinthians. É um atleta que apanha da bola. O Romero, sem dar um toque na bola, consegue ser melhor do que o Thales Magno, errando tudo. O Thales Magno erra tudo. Teve 3 bolas ridículas que o Thales Magno recebeu hoje. 3 chances de puxar um contra-ataque. Quando, por milagre, ele dribla um jogador, ele erra o lance seguinte. Ele cai sozinho com a bola. Ele erra o passe. Ele erra um drible seguinte. Não é um jogador que chega nem a errar a finalização, porque ele não consegue nem ajeitar o corpo para fazer uma finalização. É ridículo o Dorival Júnior escolher colocar Thales Magno em campo. É ridículo, não existe. Não existe. Nem se o Thales Magno fosse a única opção do Corinthians no banco. Não tem que entrar, velho. Não rende. É um jogador fraquíssimo. Com todo respeito, deve ser uma baita pessoa. Eu vejo os vídeos dele aí. A galera ama ele é da resenha. Ele conversa com todo mundo. Ele é estiloso. Só que, mano, pra jogar bola não serve pra jogar bola no Corinthians. O Thales Magno não serve pra jogar bola no Corinthians. Quando faz gol é gol cagado. Com todo respeito, o Dorival Júnior não pode me colocar o Dorival Júnior, o Thales Magno em campo, em detrimento de qualquer outro jogador do Corinthians. O Thales Magno entrou em campo, o Corinthians ficou com um a menos. E não é apenas com um a menos, é com um a mais pro outro time, porque ele atrapalha o Corinthians. O Thales Magno atrapalha o Corinthians. Não pode entrar o Thales Magno em campo, velho. Tô aqui há 3 minutos falando de Thales Magno, porque esse é um jogador que entra em campo, vai embora o meu ânimo de assistir o jogo. Vai embora a minha esperança de que qualquer coisa aconteça a favor do Corinthians. Porque com Thales Magno não acontece absolutamente nada. É um jogador horrendo. É um jogador horrível. Thales Magno me faz sentir saudade do Bill, do Souza Caveirão. O De Federico jogou mais bola no Corinthians que o Thales Magno, gente. O Cleison perto do Thales Magno é Pelé. O Wesley, que tá no Al Nassr, perto do Thales Magno é Pelé. O Everaldo perto do Thales Magno é Pelé. O Thales Magno não serve pra jogar bola com a camisa do Corinthians. Não serve, gente. Deu errado. O Corinthians ainda renovou com esse cara, que fez por merecer uma renovação em determinado momento. Mas hoje é loucura se pensar em colocar o Thales Magno em campo, e o Dorival cometeu esse erro. E quando cometeu esse erro, matou o Corinthians. Tirou o Guinegão, que é um baita jogador, que vinha fazendo uma baita partida. E que se não foi por motivo físico, não existe tirar o Guinegão. E muito menos tirar o Guinegão para colocar Thales Magno. Não existe Thales Magno em campo. Não existe. Tem o Dieguinho, tinha o Kaique, tinha o Vitinho, tinha o Romero. Tinha deixar com -1 em campo. O Thales Magno foi não só deixar o Corinthians com a menos, mas o Flamengo com 1 a mais, que colocou 2 a mais, né, no caso, porque colocou um jogador pro Flamengo, que errou tudo novamente. E todo jogo que o Thales Magno, que eu tenho que vir aqui falar do Thales Magno, é que ele errou tudo, completamente inconstante na partida, desligado, perdido, matou o Corinthians estava ligadaço o jogo todo. Aí, segundo tempo já estava cansado, já tava mais desligado e ainda me colocou o Thales Magno. Não acabou o jogo, velho.
E aí quando o Flamengo começou a pressionar, o Corinthians não conseguiu mais nada. E é essa a história do jogo. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa o like aí. Que decepção, velho. Prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. E hoje o Corinthians jogou bem. Uma baita primeira etapa. Era pra ter feito 3-0. Essa derrota tá na conta de Yuri Alberto, que apesar do gol, vacilou muito nos gols que perdeu. É isso. E do Thales Magno, né? Que pelo amor de Deus, velho. Não quer nem olhar os outros lances também. Valeu, Bidon, craque do jogo. É nóis, tamo junto. Like no vídeo.